Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 215. E nós estamos meditando a respeito de alguns salmos, né? 30 dias com salmos. E hoje nós vamos então meditar no Salmo 56. O título então da nossa meditação hoje é Lágrimas em um Odre. Então vamos fazer a leitura. Salmos 56, versículos de 1 a 13 diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime, pelejando todo o dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus cuja a palavra eu exalto, neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Que me podes fazer o homem mortal? Todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo à vida. Dar-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contastes os meus passos quando sofri as perseguições, recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Os votos que eu fiz, eu os manterei, ó Deus. Rendei-te-ei graças, ações de graças, pois da morte me livrastes a alma. Sim, livrastes das quedas os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. O título, então, deste salmo ao mestre de canto, diz em cima, né, bem em cima do nosso texto, assim, ao mestre de canto, segundo a melodia, a pomba nos terebintos distantes, hino de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gade. Então, o significado de pomba nos terebintos distantes podem indicar salmos para serem recitados silenciosamente de boca fechada. Como lembra, então, as pombas caladas quando estão em terras distantes. Davi estava aqui, então, humilhado por ter que buscar refúgio de seus próprios compatriotas entre os filisteus, que eram seus inimigos na cidade de Gade. O Salmo 56, então, ele descreve algumas ondas, né, alternadas de temor e fé que guardaram o coração de Davi em terra distante. Ele começa com uma súplica pelo socorro bondoso de Deus, tendo em vista então essa perseguição constante dos seus inimigos que lhe trouxe pavor e opressão. Mas a fé, porém, rompe das trevas com a declaração confiante no versículo 3. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Essa coragem alegre do fugitivo é baseado no caráter de Deus e na fidelidade das promessas de proteção que este homem fugitivo já teve do seu Deus. O Senhor continua, então, para ele, mesmo neste lugar, mais poderoso do que todos os seus inimigos juntos. Ele estava, então, fugitivo na terra dos seus inimigos. Mas para ele, Deus continuava sendo mais poderoso do que todos os seus inimigos juntos e prometeu a ele guardá-lo do mal.
Então, no versículo 4, ele diz assim: em Deus cuja palavra eu exalto, neste eu ponho a minha confiança e nada temerei. O que me pode fazer um homem mortal? Devemos entender que esta intrepidez de Davi, no contexto, então, das palavras de Jesus. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Lá em Mateus 10, 28. No versículo 8, aqui nós encontramos uma descrição primorosa do cuidado terno e pessoal do nosso Senhor. Então, olha só, tu observas atentamente cada movimento meu. Nas noites de insônia, tu recolhes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas, ou o motivo delas escritos no teu livro? Aqui nós encontramos então uma descrição primorosa desse cuidado terno, pessoal do nosso Senhor. Ele sabe por onde andamos, vê as nossas inquietações noturnas, quando a angústia espanta o sono, importando-se com cada uma de nossas lágrimas de tristeza, ao ponto, então, esse salmista de pedir a Deus, guarde, que ele guarde-as em um odre. Esta declaração, então, está fazendo referência a um costume antigo de preservar num frasco as lágrimas derramadas por causa da morte de uma pessoa querida e colocá-la então no túmulo do falecido como um memorial da afeição daquele que sobreviveu. Era como se, recolhendo as lágrimas, então em garrafinhas, as pessoas pudessem também guardar lembranças dos seus antequeridos através dos tempos de separação e de perda. Era uma forma, então, palpável de demonstrar o quanto a pessoa se importava com aquele que partiu. Um odre em um livro era o que Davi falou sobre o odre e sobre o livro. Davi usa esses dois objetos para descrever o quanto Deus se importa com os seus filhos, o quanto ele cuida deles, enquanto então o salmista chorava de medo, nessa angústia solitária, ele descreve a imagem de Deus, suavemente colocando então o seu odre celestial no rosto de Davi, coletando cuidadosamente cada lágrima que escorria dos seus olhos. Este salmo, então, retrata uma imagem terna do precioso valor de Davi para Deus. E, por sua vez, Davi demonstra a preciosa valorização de Deus, que Deus dá a seus filhos. As lágrimas podem referir-se também às orações, às lamentações que envolvem o choro. O odre representa Deus armazenando essas orações a fim de respondê-las mais tarde. Isso tem semelhança com a imagem do incenso em Apocalipse capítulo 5 e 8 e Apocalipse capítulo 8, 3 e 4. 5:8 nos diz assim: e quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões se prostravam diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Apocalipse 10:17 tem uma promessa grandiosa: e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Este é um imensurável consolo diante dos sofrimentos. É o que nós temos visto diariamente. Às vezes, nesses sofrimentos, as pessoas ainda continuam buscando por respostas. E provavelmente muitas ficarão sem resposta. A perspectiva de termos as lágrimas enxugadas pelo próprio Deus pode trazer consolo.
A segunda coisa que nós vemos mencionados aqui é o livro, né? Davi fala sobre o livro, onde as suas lutas e problemas estão registrados no livro celestial de Deus. A verdade é que é transmitida a cada um de nós é que Deus sabe todas as coisas, sabe o que está acontecendo em nossa vida, pois nada escapa ao seu olhar. Nada lhe passa despercebido, nenhum dos nossos passos aqui na terra. Davi, ele tem confiança em Deus porque sabe que o Senhor tem consciência de cada momento, de cada circunstância que ele está vivendo e não esquecerá. E ele não o esquecerá. Se você está hoje lutando com algum tipo de dificuldade, Deus sabe. Ele sabe de cada lágrima que você já derramou pelas madrugadas. Quero que você saiba que ele se importa. Isso leva o salmista a clamar, então, em triunfo no versículo 9. Bem sei isto, que Deus é por mim. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Que Deus abençoe você e medite nessa palavra preciosa. Deus recolhe o motivo das suas lágrimas. Deus recolhe as suas orações e a resposta virá. Bem sabes tu também que Deus é por você? Que Deus te abençoe e até amanhã com o nosso devocional Florescer.